Neste ramo você sobe, você está no topo, depois no fundo do poço e depois no alto de novo. Lições de Al Pacino, o eterno Michael Corleone de O Poderoso Chefão. Eu venho de uma maratona aqui com o Festival do Rio, com Mostra de São Paulo, mas a gente tem um dever, mesmo sendo cinéfilo daqueles mais viciados em filme, em parar e ler. A leitura abre novos poros na nossa percepção do mundo e eu tô me deleitando com a leitura desse livraço Sonny Boy que a Roku lançou, que é a autobiografia de Al Pacino. Um astro que ganhou muita popularidade em sua parceria na trilogia Poderoso Chefão com Francis Ford Coppola, ou Francis Ford Coppola, que é como lá em Bom Sucesso a gente gosta de falar. Salve, galera! Espero que esteja todo mundo bem. A batalha de hoje vai envolver dois marcos desse cineasta americano, octogenário, que é um farol da independência dentro da política dos grandes estúdios dos Estados Unidos. De um lado do nosso ringue, eu tenho Apocalipse Now, de 1959. Do outro, a produção mais recente de Coppola, Megalópolis. Roda a vinheta! O Coppola passou pelo Brasil para participar da Mostra de Cinema de São Paulo em sua edição de número 48. A O2 trouxe Megalópolis para o Brasil, organizou o lançamento do filme, fez todo um movimento para que esse longa-metragem, orçado em cerca de 120 milhões, bancados pela grana das vinícolas do próprio diretor, pudesse ter uma estreia de pompa aqui no Brasil, mesmo cercado de muitos conflitos. Eu acho que um ponto central que a gente tem que pensar é que o Coppola é fruto do chamado cinema novismo americano. Ele é parte essencial de uma turma de realizadores e realizadoras que aparece no fim dos anos 60, sob a influência do cinema novo francês, principalmente a Nouvelle Vague, e sobre algumas produções de outros territórios, o cinema novo italiano, com Bertolucci, com Bellocchio, e São Akira Kurosawa, que é uma espécie de norte para muitos deles. Quando eu falo muitos deles e delas, eu estou falando de Elaine May, John Cassavetes, Martin Scorsese, Brian De Palma, Steven Spielberg, principalmente George Lucas, quando a gente está falando de Coppola, que é um super parceiro. E eu acho que o Brasil recebeu em diversas mídias, acho que principalmente no momento áureo da TV aberta no Brasil, os grandes filmes desse cineasta para plateias das mais amplas possíveis. Quando eu era adolescente, no século XII, eu sonhava ver Apocalipse Now. A Band anunciava toda hora que ia passar o filme, e eu tenho um santo irmão que, com garbo, gastou o dinheiro que tinha e não tinha e comprou o VHS de Apocalipse Now pra mim, que eu andava com aquilo como se fosse assim a relíquia sagrada. Apocalipse Now, vou até consultar o meu Jandai aqui, só pra não errar com vocês os números. Apocalipse Now é uma produção que custou 31 milhões, quase levou o Coppola à loucura, porque ele foi filmar nas Filipinas um roteiro do John Milius, baseado em O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, que adaptava a trama desse romance do Congo para o Vietnã, o Camboja, transitando por essa temática do conflito asiático, justamente para bater de frente com as questões políticas americanas, bater na era Nixon, enfim, fazer uma grande reflexão sobre o estado de coisas dos Estados Unidos naquela época. Só que deu um monte de coisa errada. Os helicópteros que eram utilizados na filmagem pertenciam ao exército das Filipinas, eles tinham que ser pintados, redecalcados para as filmagens. O protagonista, Martin Sheen, teve um ataque cardíaco no meio da produção. O Marlon Brando fez tudo errado, apareceu com uma forma rotunda que não cabia no personagem. Enfim, apesar de tudo, esse longa-metragem foi exibido pela primeira vez no Festival de Cannes, ainda numa versão inacabada, ganhou a Palma de Ouro num empate com um tambor e, nas minhas notas estão aqui, ele faturou cerca de 105 milhões, algumas fontes dão 110. E o desempenho de todo o elenco, a se destacar Robert Duvall, laureado com um Globo de Ouro pelo seu trabalho,
no papel do Coronel Kilgore, ali, um militar apaixonado pelo surf, marcou o filme, relembrado muitas vezes pela sequência da Cavalgada das Valquírias, com helicópteros passando e atirando nos Vietcongs, na população do Vietnã. O Coppola, já nessa época que finalizou o Apocalipse Sinal, filme que depois veio a ser relançado com outros cortes em 2001 e em 2019, ele começou a pensar num projeto sobre uma cidade perfeita, que deveria se chamar Nova Roma e não Nova York. Esse projeto se chamava Megalópolis. Essa primeira ideia vem em 77, aí ele filmou One from the Heart, no fundo do coração, foi a falência. Nessa época ele começou a esboçar no papel o projeto de filmar Megalópolis. Queria, a princípio, o Paul Newman para o papel principal, depois virou o Kevin Spacey. Enfim, o filme deu uma lambança total, demorou a sair. Depois da pandemia, finalmente ele resolveu conseguir tirar esse projeto do papel. Trouxe um elenco mastodôntico, como virou a sua marca. Ele colocou a sua irmã, Talia Shire, no elenco, colocou Adam Driver no papel outrora delineado por Paul Newman ali, e faz uma grande reflexão sobre um arquiteto, César, que tem a habilidade de parar o tempo. Ele inventa uma substância, sei lá, o Megalon, que consegue alterar o fluxo das horas para tentar salvar sua esposa da morte. E a partir desse invento, ele se lança como um criador de uma metrópole perfeita. Perfeição é uma palavra que o Coppola gosta de trazer para os seus personagens, sempre à beira da loucura, à beira do colapso. Now, time. Stop! Tô vendo aqui quais são as boas para indicar. Quem ainda não viu no cinema A Substância, da Coraline Farjat, por favor, corre para ver. Longa-metragem laureado com o prêmio de melhor roteiro em Cannes e que possivelmente vai colocar Demi Moore na marca do Oscar. Ela vive uma estrela de um programa de aeróbica na televisão que, ao ser sucateada, passa a consumir um óleo, uma espécie de substância bem esquisita, como está o título do filme, e isso vai produzir uma mutação perigosíssima em seu corpo. Quem será que ganha a batalha de hoje? De um lado, Apocalipse Sinal, o filme de guerra dos filmes de guerra. Well done, Hawks, well done. Do outro, Megalópolis, um ensaio existencial, arquitetônico, faraônico sobre a construção de um mundo perfeito. Qual é o seu voto? Bertolt Brecht, poeta e dramaturgo, tem uma frase que é assim: mais violenta do que as águas de um rio que tudo arrastam são as margens que a cerceiam. De uma certa forma, Megalópolis é um trem desgovernado. Como o trem desgovernado leva tudo à sua frente. Mas existe uma opressão da crítica por conta dessa liberdade excessiva que o Coppola teve nessa produção autoral. Apocalipse Sinal, à sua época, foi mais do que um trem desgovernado, foi um helicóptero transitando desgovernado pelos céus da mácula histórica que é a Guerra do Vietnã. Apocalipse Sinal é um filme definitivo. Megalópolis tende a sê-lo também. Talvez numa próxima batalha o resultado mude, mas nesse momento o vencedor é Apocalipse Sinal. Parabéns pela vitória e parabéns a vocês que vão rever os dois filmes ou descobrir os dois filmes. Esse é o processo. Bom, você tem um monte de coisa para assistir do Coppola, não só Apocalipse Sinal e Megalópolis, mas Jardins de Pedra, Drácula de Bram Stoker, ver certas coisas que ele produziu, enfim. Mas, se gostou do nosso papo, vai lá no 7x7, tem um mundo de saber por lá. Tem dicas de filme, resenhas, dicas de dorama, tem muita coisa legal. Fica com a gente, comenta, deixa sua opinião, sugestões para próximas batalhas. Salve, galera! Salve o cinema! Valeu por